e eu vou lecionar redação para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu vou fazer uma aula diferente. Eu vou fazer todo o resumo que nós estudamos até agora como uma revisão, ok? Então, no capítulo 1, vocês estudaram no início com a professora Graça sobre o poema, o verso e a estrofe. Então, podemos dizer que o poema é a representação da poesia em sua forma escrita. O que isso significa? A poesia, ela é uma arte. Então, eu posso encontrá-la em uma fotografia, em uma imagem. E na sua área escrita, na sua parte escrita, eu vou ter a classificação de poesia como um poema, tá? Que é a única diferença entre poema e poesia, vai ser qual? Que na poesia eu encontro a poesia em uma fotografia e em uma imagem. E o poema é a poesia escrita. Ela se divide em estrofe e verso. O que é estrofe? É a divisão de um texto formado por um determinado número de versos. E o verso é cada linha que compõe a estrofe, o poema. Vamos ver esse exemplo aqui? Eu tenho aqui um poema em que eu tenho aqui três estrofes, né? Porque ele inicia aqui o terceiro. Essa reticência aqui significa que continua. E se eu for contar o número de versos, no primeiro eu tenho 4, no segundo mais 4, no terceiro 1, que inicia o terceiro. Então eu tenho 9 versos e 3 estrofes, ok? Figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? Todo poema em que você lê, que você escreve, você usa alguns recursos. Então, essas figuras de linguagem são os nossos recursos para dar sonoridade ao meu poema, musicalidade ao meu poema. Então, eu uso várias figuras de linguagem. Eu posso usar, na verdade, várias figuras de linguagem para dar essa sonoridade, essa musicalidade ao poema. Nós vamos ver uma por uma, ok? Então, nessa poesia aqui, ele está falando que ele usa uma linguagem especial, sonora e rica em imagens e sentidos. Aí nós temos esse exemplo. Com versos da cor da lua, és tão grande e pequenino, como essa página branca, em que leio o teu destino. Dorme agora, sossegado, como as nuvens à noitinha, que eu fico aqui ao teu lado, com a tua mão na minha. Então, quando eu leio esse poema, se vocês repararem, dá para sentir, dá para ouvir essa musicalidade, essa sonoridade que tem o poema, por causa das minhas rimas. Isso pode acontecer por causa das minhas figuras de linguagens, tá? Então, eu tenho um sentido de uma linguagem figurada e, dentro dela, as figuras de linguagem. Então, tudo que eu atribuo aqui, ó, aos versos, igual no caso do poema acima, ao estabelecer comparações entre filho e a página de papel, ou entre o sono do filho e o sono das nuvens à noitinha, assim como ao dizer que o amor é uma asa, os autores fazem uso dessa linguagem figurada. Por quê? Porque ela é rica em sentidos. Eu posso dar várias interpretações que não seja a real. Porque quando eu digo o amor é uma asa, o amor não é uma asa, a asa mesmo. O significado real de asa é o quê? Vamos supor uma asa de um animal? O amor não é uma asa de um animal. Então, quando eu uso esse tipo de recurso, eu estou usando o quê? Uma linguagem figurada. Eu não estou dizendo diretamente o significado dessa palavra asa de acordo com o dicionário, mas sim no sentido que figurado, ok? Então, por isso que é chamada de linguagem figurada. Lembra quando vocês, ou eu, ou alguém da sua família, alguém da escola, qualquer pessoa que fala, é no sentido figurado, porque ela não está falando a palavra real, com seu significado real, tá? Então, entre esses recursos, nós fazemos o quê? O uso dessas figuras de linguagem, tá? Então, as figuras de linguagem são o quê? Recursos linguísticos utilizados na construção de textos com a finalidade de torná-los mais expressivos, ou dar um novo significado para uma palavra. Metáfora e comparação. Existe uma diferença em metáfora e comparação. Que eu falei com vocês lá na matéria de língua portuguesa, que a metáfora é a substituição de uma palavra para outra, ou seja,
quando eu uso a palavra no seu sentido figurado, eu uso no sentido não do significado que ela tem no dicionário. E sim, eu dou um novo significado para aquela palavra. Entende? Então, quando eu faço uso de uma metáfora, é quando eu dou um novo sentido para aquela palavra, tá? Então, a metáfora aqui, ó, ocorre quando se emprega uma palavra com sentido diferente daquele que lhe é mais comum, sendo um novo sentido resultante de uma relação de semelhança dessa palavra com outra, tá? Então, veja o exemplo. Eu tenho aqui aquele lá do poema acima, ó, o amor é uma asa, esvoaçando sobre nós. Então, é como eu falei ali em cima, amor não é asa, tá? Asa de animal. Lembra que eu falei com vocês? Então, asa tem um significado, mas eu quis dar essa significância aqui ao amor através da asa. Então, eu fiz um recurso aqui, um recurso de uma metáfora, ok? Eu tenho a metáfora visual. O que significa isso? Vários publicitários usam a metáfora para querer dizer, para querer chegar, né, à pessoa o que significa, o que ela quer dizer com aquilo. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, vida que vira fumaça. Olha que interessante. Ele colocou, no caso aqui como exemplo, um cigarro novo e um que já está usado. E essas cinzas aqui, o que elas podem representar? Justamente o quê? Quando ele fala vida, que vira o quê? Fumaça, a morte, não é verdade? Porque quando nós morremos, podemos ser cremados, então nos tornamos cinza. E do pó viemos, do pó retornaremos. Então isso aqui, ó, é uma metáfora. Ele usa essa frase e coloca esse visual, ou seja, os desenhos aqui, a figura do cigarro, para representar o quê? Uma metáfora. Bom, esse outro exemplo. Tu és golfinho roxinol ou peixe prata brilhar. Então, vamos comparar. Ele fala que agora compara esses versos com metáforas a estes do mesmo poema. Vamos ver. És tão grande e pequenino como esta página branca. Dorme agora sossegado como as nuvens à noitinha. Neste caso aqui, repare que ele destacou a palavra como. Por quê? Porque ele está fazendo uma comparação, tá? Então, és tão grande e pequenino como esta página branca. Então, ele fala que o menino lá é grande e pequenino como a página. Então, ele faz ali uma comparação. Ele já não usa metáfora, ele usa o quê? Ele faz o recurso de quê? Da comparação. Dorme agora sossegado, como as nuvens à noitinha. Então, esse como aí, quando eu tenho essa palavra no meu contexto, eu estou fazendo a comparação, tá? Note que nessas duas situações também ocorre a aproximação entre dois seres ou elementos, em razão da semelhança, atribuindo-se uma característica do outro, porém nelas ocorre a comparação, tá? Então, na comparação, diferentemente da metáfora, sempre aparecem termos comparativos, entre eles com, tal qual, semelhante a e que nem, ok? Então, aqui, ó, és tão grande e pequenino, tal qual esta página branca, tá? És tão grande e pequenino, semelhante a esta página branca, ok? Então, aí, nesses casos, eu tenho o quê? Uma comparação. Personificação ou prosopopeia. Tanto faz falar prosopopeia ou personificação, porque é a mesma coisa, ok? Então, o que é? Quando eu tenho essa personificação ou prosopopeia? É quando eu dou o quê? Sentimentos de seres humanos a seres inanimados, irracionais, tá? Então, esses seres inanimados ou irracionais pode ser qualquer ser. Neste caso, ele coloca o exemplo aqui dos móveis, né? Mas pode ser plantas, animais também, tá? Mais comum, plantas e móveis e objetos, ok? Por quê? Porque o animal, embora eu possa dar assim, incluir nele um desejo, um sentimento de um ser humano, o animal, embora seja irracional, ele não pensa, ele tem algumas atitudes de si próprias, né? De si mesmo, fora dos instintos que eles têm e fora diferente do nosso, dos seres humanos.
Então, mas eu posso fazer, dar sentimentos aos animais, sim, ok? Mas mais comum vai ser o quê? Em seres inanimados ou irracionais. Irracional num animal é irracional. Por isso que eu dei o exemplo dos animais, embora seja menos comum. Os mais comuns, quando eu faço um uso da personificação ou da prosopopeia, eu faço como aqui ele fez, em móveis, tá? Em objetos. Tá bom? Então, quando ele fala assim, ó, Dona Cômoda tem 3 gavetas e um ar confortável de senhora rica. Quando ele diz em um ar confortável de senhora rica, a cômoda tem um ar confortável? Nas gavetas guarda coisas de outros tempos, só para si. Foi sempre assim, Dona Cômoda. Gorda, fechada, egoísta. Gorda, fechada, egoísta. Isso é o quê? Características de um ser humano, né? Não de um objeto, não de um móvel. Então, nestes casos aqui, ele fez o uso de quê? De uma personificação ou de uma prosopopeia. A antítese é quando eu faço uso do sentido contrário da palavra, tá? Então, ó, antítese, sentido contrário. Exemplo aqui, ó, subo e desço o dia inteiro. Então, quando ele fala subo e desço, quando você sobe, você usa o quê? Você está ali subindo, você está fazendo uma subida a uma escada. Quando você desce, você está fazendo o contrário daquilo que você fez anteriormente. Porque você usou a escada para subir e depois você usou para descer. Então você fez o contrário. Então quando a gente usa, ou o poeta, ou vocês mesmos, usam a contrariedade em um poema, nós estamos fazendo o quê? O uso do recurso chamado antítese, tá? Então aqui, ó, subo e desço o dia inteiro no dentista e no barbeiro. Se elétrica, logo mato, mas na eleição me cobiça todo e qualquer candidato. Do direito faço esquerdo, ó, direita, esquerda, tá vendo? Contrário. Do esquerdo faço direito, de novo. Bonito, me acha bonito. Feio, me acha sempre feio. Então, feio, contrário de bonito. O de fora ponho dentro, fora dentro. Mas meu dentro está lá fora, fora dentro de novo. Quem sou eu? Me digam agora. Então, quando eu faço uso desse recurso de contrariedade, eu faço o quê? O uso da antítese. Subo, desço, direito, esquerdo, bonito, feio, dentro, fora. Ok? Aliteração e assonância. A diferença. A aliteração é quando eu faço o recurso de uma consoante no mesmo verso, repetidamente. Né? O vento varre, a vassoura. Ó, vento, varre, vassoura. O uso do V. Constantemente. Tá? Igual aqui, ó. Que dança, que não se dança, desculpa. Que trança, não se destrança. O grito que voou mais alto foi um grito de criança. Então ele faz aqui o uso, ó, dança, dançar, ele faz o uso do D aqui, do que aqui novamente. Então, quando eu tenho a repetição de uma consoante dentro de uma mesma estrofe, ou de um mesmo verso, repetidamente, eu faço o uso o quê? Da aliteração. Aqui, ó, dança, trança, destrança, criança, do cedilha, aqui, ó, cedilha, dança, trança, destrança, criança. Eu faço o uso o quê? De uma aliteração. Eu uso esse recurso. E esse recurso é usado para quê? Para dar sonoridade no meu poema. Exemplo, quando nós temos aquelas, igual quando eu digo assim, ó, o trava-língua, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Reparem, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu faço o uso repetitivo do R. Ali, nesse trava-língua, eu tenho o uso da aliteração, tá? Em todos os trava-línguas, na verdade, eu tenho o uso da aliteração. Não é verdade? Porque o trava-língua é justamente isso. Quando você usa esse recurso repetitivo que você acaba se perdendo no meio. Às vezes você não consegue falar. Não é? Igual o tempo perguntou para o tempo. Qual o tempo que o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Então, a repetição do T aí evidencia uma aliteração e faz com que nós, geralmente, o
que acontece quando você faz essa repetição? Vamos o quê? Geralmente nós erramos, não é verdade? Ou quando a pessoa já conhece, ela consegue falar sem erro, tá? E a assonância é o contrário da literação. Vai haver o quê? A repetição das vogais, diferente da literação, que é a consoante. Bom, então aqui um exemplo, ó, uns sem, uns vem, uns tem. Ele faz o uso do recurso aí do u e do é, tá vendo? Diferentemente que é o sem com sem. Olha que interessante. Daí ele usa o sem com C, o sem com S, o V e o T, que são parecidos, né? Porque ainda por cima terminam todos com M. Então, aqui, ó, porém, quando a repetição é dos sons vocálicos, vogais, chamamos de assonância. Veja nesse recurso da canção Uns, de Caetano Veloso. Um exemplo de assonância com a repetição dos sons vocálicos nasais. Som vocálico nasal, gente, é quando eu tenho M, o N, por exemplo, eu falo assim, ó, campo. Quando eu digo campo, eu não tenho o som do M, eu sei que eu escrevo com M. Mas se eu for fazer a separação, eu tenho o som do C, do A, como se eu tivesse um tio em cima do A, do P e do O. E são esses os sons que eu tenho. Eu não tenho o som do M. Quando isso acontece, eu tenho um encontro vocálico, nasal. Ok? E já quando eu tenho a palavra própria escrita com tio, já é um encontro vocálico nasal de natureza, porque o tio representa esse encontro vocálico nasal na língua portuguesa. Okay? Tio não é acento gráfico, apenas a marcação da nasalidade. Bom, eu tenho a inversão. O que é a inversão? Olha esse poema. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Então ele fala, ele vem com o sujeito, né? O que não cabe no poema? O preço do feijão. Ótimo, ele fez aqui. Sujeito, predicado. Aqui ele faz o contrário, olha, ele fala, não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. Então, quando existe no poema, né, no mesmo poema, a inversão, ou seja, ele começa direitinho lá com o meu sujeito, predicado, e depois ele inverte isso, ele coloca o verbo aqui primeiro, ó, não cabe no poema, tá vendo? Quando existe isso aqui, eu tenho uma figura de linguagem chamada inversão, tá? Observe que os primeiros versos do poema apresentam uma sequência gramatical comum, que foi o que eu disse, né, do sujeito, que consiste em apresentar primeiramente o sujeito, o assunto que se fala nesse caso, e depois o verbo aqui, ó, o preço do feijão não cabe, tá? Então, cabe está representando o quê? Está se referindo a quem? Ao preço do feijão. Então, o preço do feijão é meu sujeito. A partir do quinto verso, entretanto, ocorre a inversão, na ordem natural da frase, pois a forma verbal cabe vem antes do sujeito. Né? Aí depois vem o gás, a luz, o telefone. Okay? Então, quando eu tenho isso, essa sequência invertida, eu tenho chamado inversão. E aqui, quando eu tenho uma inversão, você só tem que ter atenção para conseguir observar isso dentro do seu poema, ok? Vamos falar um pouco de poema, a métrica, o ritmo e as rimas. Essa escansão de um poema, vocês podem ficar tranquilos, isso nem é mais usual em provas do Enem. Bem um tempo atrás, assim, uns 10, 15, vamos pôr aí, 15 anos atrás, 20 anos atrás, era bastante cobrado. Isso nas provas da UFMG, quando você fazia a prova para entrar, né, na faculdade, na universidade. Hoje, isso caiu um pouco em desuso, não se cobra muito isso em provas para entrar na faculdade, não. Tá? Por que nós temos, então, pelo menos que estudar? Para nós sabermos. Porque a métrica do poema é muito importante no poema. Então, na literatura, vocês vão aprender um pouco mais sobre isso, aprofundar um pouco mais sobre isso. Hoje, em redação, vocês vão ter apenas uma noção do que é. Okay? Então, essa escansão aqui, ela serve para quê na poesia? Aqui fala que ela serve para nós retirarmos a sílaba, a última sílaba tônica, né, da minha frase, ok? Algumas sílabas, a supressão de algumas vogais átonas no final das palavras. Então, o que isso significa? Gramaticalmente, eu separo normalmente, tá?
É como se eu fizesse a separação de sílabas normal, igual se eu tenho a palavra automóvel, aí eu vou separar automóvel. Quando eu faço isso em uma palavra grande ou uma frase maior, e eu faço essa separação de sílaba gramatical, vou fazer normalmente, ó, passava um fio me engraçado. Quando eu faço isso nas sílabas poéticas, isso já não acontece mais. Porque aqui, ó, antes de ser escrita para ser lida, a poesia era cantada ou declamada. Cantada e declamada, por quê? Porque antigamente não havia o registro dessas poesias, então elas eram apenas declamadas, cantadas, o que acontecia muito até para um meio de diversão daquela época, que não existia televisão, não existia cinema, não existia teatro. Então, o meio das pessoas se divertirem era ouvir essas poesias, tá? Que eram declamadas ou cantadas. Assim, dada a origem oral da poesia, a métrica dos versos está relacionada com o modo de falar, cantar o poema. E quando falamos, é comum haver elisão. Isto é, o que é elisão? Quando eu tenho isto é porque falo o significado da palavra anterior, ou a mesma coisa, ou seja, tá? É a supressão de algumas vogais átonas no final das palavras. Excandir ou fazer excansão de um verso é contar o número de sílabas poéticas que ela apresenta. Então, naquela época existia isso porque elas eram o quê? Declamadas, não eram escritas e eram cantadas também. O que acontece? Quando eu faço essa excansão, né, de um verso, eu vou contar o meu número de sílabas. E dentro da poesia, eu dou nome para esse número de sílabas que eu tenho. Olha que interessante. Então, quando eu tenho um verso de 5 sílabas poética, ele é chamado de redondilha menor. Quando eu tenho 7, é chamada de redondilha maior. Quando eu tenho 10, é chamada de decassílabo. Aqui não tem, mas quando eu tenho 12, é chamada de sílabas alexandrinas, tá? Sílabas alexandrinas, alexandrino, ok? Quando eu tenho 12. E quando eu tenho 10, decassílabo, mais de 7, redondilha maior, e menos redondilha menor. Aqui ele fala também, que são umas curiosidades, que as redondilhas surgiram em Portugal no século XVII, durante a Idade Média, quando a língua portuguesa ainda estava se formando. Gente, o que acontece? Como nós fomos colonizados pelos portugueses, muita da cultura, nós absorvemos isso. E quando essas poesias eram declamadas, principalmente isso aconteceu em Portugal e depois chegou ao Brasil, tá? Ele dá exemplo aqui de poemas Os Lusíadas, de Luís de Camões, que é muito conhecido e vocês provavelmente vão estudar isso na literatura no ensino médio, que apresentam 1.102 estrofes, todas com 8 versos decassílabos cada uma. Então, esses decassílabos é porque 10 versos, ok? O que são os versos em brancos? Um poema é necessariamente feito através de rimas? Não. Ele pode não existir as rimas. Quando não existe a rima, ele é chamado de versos brancos ou soltos. Então, quando eu tenho rima normal, um poema com rima, né, vão existir as rimas. Lembra que eu falei rimas externas e internas? Externas aqui, ó, sempre quando fizer, não nesse caso, tá? Mas eu estou dando só como exemplo aqui, no final, quando eu tenho a rima no final das palavras, e internas quando eu tenho o quê? No meio do meu verso, da minha estrofe, ok? Então, externas no final, interna dentro, tá? E quando eu tenho uma poesia que é igual esse exemplo que ele colocou aqui, sem rimas, eu tenho versos brancos ou soltos, tá? Aqui, ó, no poemas não é obrigatório haver rima. Versos que não rimam são chamados de versos brancos ou soltos. Lá em casa, um raio de sol entrou pela janela e clareou o escuro de amarelo. Não tem rima, tá? Então, versos brancos ou soltos. Já no capítulo 3, nós vimos um pedacinho aí de quê? Do cordel, do poema de cordel. O que é o poema de cordel? É uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio e por aí vai. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo entre 1930 e 1960.
Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa. Eu falei esses primeiros nomes, tem outros também, porque eles são os mais conhecidos e popular no Brasil, tá? João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa. As características da literatura de cordel. Esse tipo de manifestação tem como principais características a oralidade, que é a fala, tá? E a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo que diverte os leitores. Tem escrito? Lógico que tem. Nós vimos lá, quando nós estudamos o poema de cordel, que ele é escrito em versos, tá? Possui rima, e a capa é feita por uma xilogravura, não é isso? Xilogravura, isso mesmo. Por que ele é feito em xilogravura? É um desenho que traz a capa. E essa xilogravura, olha aqui, está escrito aqui, ó. Eles colocam de pendurado em barbantes. Por quê? Porque quando você abre essa página aqui, você tem o seu poema de cordel escrito. Então, quando ele fala aqui que é oralidade, é uma característica que tem, porque ele é falado. Mas eu tenho também registrado, tá? Então, eu tenho o poema de cordel registrado. É uma literatura, tá? Então, eu tenho os livros impressos, sim, tá? Ou eu tenho o livro, não, eu tenho os folhetos impressos, sim, ok? Porque ele é representado através de folhetos e não de livros, tá bom? E na sua capa, a xilogravura. Então, aqui, ó, oposto à literatura tradicional, impressas no livro, a literatura de cordel, tá vendo? O cordel é um tipo de literatura, é uma tradição literária regional. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, ok? Pequenos livros com capas de xilogravura que ficam pendurados em barbantes. Tá? A literatura de cordel é considerada um gênero literário geralmente feito em versos. Ela se afasta dos cânones na medida em que incorpora uma linguagem em temas populares. O que são os temas populares? Os temas do dia a dia mais popular, mais comum. Então, por isso que afasta aqui dos cânones, né? Que é algo mais requintado, ok? Além disso, essa manifestação recorre a outros meios de divulgação. Os próprios autores são os divulgadores dos seus poemas, ok? E por último, falamos também da variedade linguística, que é a maneira a qual nós falamos, que são os nossos vícios de linguagens, né? Aqui, ó, você já coisou o trem lá? Vendo um vício de linguagem mineiro, trem, né? Lá no livro eu tenho vários exemplos. E quando eu falo que é o xodó, pegar o sol com a mão, ele até fala que os termos da expressão xodó, pegar o sol com a mão, são típicos da fala de algumas cidades do Nordeste. Mas isso aí entra o quê? A variedade regional ou geográfica, tá? Que é feita aqui, ó, através de cada região, porque cada região, né, nós temos 5 no Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, cada uma tem a sua maneira de falar, os seus vícios de linguagem. Nós vimos que em Minas nós temos muito trem, o C, o E, tá? Então, quando eu tenho esse tipo de variedade, eu tenho um tipo de variedade de lugar, região, é chamada variedade geográfica, ok? A linguagem formal e informal, lembrem-se, que nós falamos muito sobre isso, a formal é uma linguagem mais requintada e a informal é uma linguagem mais que absorve mais o que? O nosso dia a dia, a nossa oralidade do dia a dia, quando nós conversamos com amigos, com nossos pais, com pessoas próximas, ok? Aí você usa muito isso aqui, ó, se em vez de você, tá? Usa muito trem, o é. E a variação pela escolaridade ou status social é quando você tem o quê? Um poder aquisitivo maior, uma escolaridade, ou seja, eu formei o ensino médio. Então, você sabe bem a diferença da linguagem formal e informal e de quando devemos usá-la corretamente, por exemplo, na escrita formal, a não ser que peça o contrário, tá bom? Então, essa variedade aqui é aquela ao qual pessoas que têm mais escolaridade, ela vai saber usar mais a linguagem formal, ok? E a linguagem informal é uma linguagem mais popular, do nosso dia a dia mesmo, mas tem que saber essa diferença. Eu posso falar assim, só que eu não posso escrever assim, ok? Lembrem-se disso. E a variação histórica é aquela a qual
é passada através dos anos, ou seja, antigamente usava uma expressão, hoje não existe mais essa expressão. Hoje existem alguns neologismos que as pessoas mais velhas podem não entender, porque são palavras novas que foram adquiridas no nosso vocabulário. Ao mesmo tempo, pode existir o contrário, palavras que não são mais usuais, ou seja, que nós não usamos mais no nosso dia a dia. Então, nós temos a passagem disso da variação histórica, que é o conhecimento dessas palavras, tanto que foram retiradas, quanto as que são inclusas, ok? Bom, eu termino por aqui e eu vou deixar algumas atividades para ser corrigidas na próxima aula, tá? Não se esqueçam de fazer as atividades. E lembrem-se, juntos no caminho certo.